E estamos de volta. Começamos aí o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos falando do conceito de crime. Fechamos o primeiro bloco aí falando sobre o conceito analítico do crime e vamos dar continuidade a isso. Conceito analítico é aquele que estuda aí as partes do conceito de crime, do crime. Estuda aí os extratos do crime. Estuda aí do que é composto isso que nós chamamos de crime. Conceito analítico. Vimos aí que são 3 os elementos, basicamente. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Vimos que a doutrina majoritária, extremamente majoritária, adota o conceito tripartite, fato típico, ilicitude e culpabilidade. E há uma doutrina minoritária que adota o conceito bipartite, que seria fato típico e ilicitude. Mas que essa doutrina não despreza o conceito de culpabilidade. Adota também o conceito de culpabilidade, mas como pressuposto para a aplicação da pena. Então, seja qual for a sua forma de enxergar isso daí, você vai ter que estudar fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tá certo? Então, para a gente começar a entender o que é esse fato típico, vamos pensar no direito penal como um todo. Não precisa ter técnica para isso, é só pensar com bom senso. A gente já viu que pelo caráter aí de intervenção mínima e fragmentariedade, o direito penal ele não abarca toda a conduta social. Não, ele vai se destinar apenas àquelas condutas mais graves, aquelas condutas que colocam em risco ou que causam uma lesão relevante a um bem jurídico. Então o direito penal ele é seletivo, ele não vai atuar em tudo. Muitas coisas ele deixa livre, nós somos livres, até que venha uma lei dizendo que a gente tenha que fazer alguma coisa. Certo? Com o princípio da legalidade lá, que você começa a estudar lá, você começa a estudar direito. Então, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Esse é o pressuposto. E para a lei me proibir algo, ela pode me proibir com sanções administrativas, a gente já viu aí a multa, por exemplo, e com sanções penais. Então, a sanção penal é a última arma, é aquilo que a gente falou de última ratio, a última arma que o Estado tem para punir alguém. Beleza. Então, do que o direito penal cuida? O direito penal cuida de fatos, fatos humanos, a gente já viu isso, certo? Fatos humanos. Única exceção que não é um humano punido é no caso de crime ambiental, que pode se punir a pessoa jurídica, mas, via de regra, fatos humanos. E cuida de fatos humanos desejáveis ou indesejáveis? Cuida de fatos humanos indesejáveis, certo, pessoal? Cuida de fatos humanos indesejáveis. Tudo aquilo que você não quer é o que o direito penal cuida. Você não quer morte, homicídio. Você não quer gente pegando seu patrimônio, furto. Você não quer gente invadindo sua propriedade, inviolabilidade do domicílio. Beleza, violação do domicílio. Beleza. Então, cuida de tudo aquilo que é indesejável. E o que são esses fatos humanos indesejáveis? Como que o direito penal aborda esses fatos humanos indesejáveis? São condutas humanas que produzem um resultado, lesivo. Esses resultados são oriundos, são provenientes, são causados diretamente por essa conduta e são tipificados em lei. A gente já viu que tem que existir uma lei, para haver crime. Então, para ter crime, o primeiro pressuposto é que a gente enxergue isso aqui. Tem que haver uma conduta, essa conduta há de ter produzido um resultado. Esse resultado tem que estar ligado diretamente à conduta por um nexo de causalidade. E tudo isso tem que estar previsto num tipo penal. Isso é o que se convencionou chamar de fato
típico. Isso é o fato típico. Conduta, resultado, diretamente ligados por um nexo de causalidade, previstos aí num tipo penal. Isso é o fato típico. Então, o fato típico é o primeiro substrato do crime, E o que é um fato típico? É um fato humano indesejável. Fato humano indesejável. Fato humano indesejável. Crime é aquilo que a gente não deseja. A gente criminaliza coisas que a gente não deseja. Coisas mais graves. Norteado pelo princípio da intervenção mínima, a gente já falou, consiste numa conduta, é uma conduta que produz um resultado e se amoldam, se ajustam a um tipo penal. Conduta, resultado, nexo de causalidade, conduta que produz resultado, nexo de causalidade e se ajusta ao tipo penal. Vamos estudar isso então? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Esses são os elementos do fato típico. Lembrando que o fato típico é o primeiro substrato aqui do nosso crime. E esse primeiro substrato é composto pela conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Como assim, professor? Uma conduta humana, matar alguém é uma conduta humana. Matar é uma conduta humana. Matar. Você vai lá e mata. Conduta humana. Produz um resultado. Qual o resultado? Resultado morte. Então, essa conduta produziu um resultado. Conduta humana produziu um resultado morte. Como eu digo que foi a conduta que produziu o resultado, eu estou dizendo o quê? Que há um nexo de causalidade. Há um nexo de causalidade. Causa e efeito. Conduta é a causa, resultado é o efeito. Isso é nexo de causalidade. E, super importante, como a gente falou do princípio da legalidade aí, existe um tipo penal prevendo isso. Qual que é o tipo penal? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Perfeito. Então está perfeito? Então eu tenho fato típico? Então eu tenho fato típico. Vi que tem conduta, resultado, que foi a conduta que produziu o resultado, e tudo isso está abarcado por um tipo penal, e tudo isso se amolda. Tipicidade é isso. É a subsunção perfeita entre o fato que ocorreu no mundo real e a norma, a previsão da norma. Isso é tipicidade. Tem tipicidade? Fechou. Então, fechou. Então, eu tenho aí fato típico. Beleza? Tranquilo, né, professor? Tranquilo. Então, vamos passar a estudar especificamente esses 4 elementos do fato típico. Vamos estudar esses 3 elementos do primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Que conduta é essa de que está tratando aí o fato típico? A gente já viu que, como só existe uma exceção, que é o caso de crime ambiental, que a pessoa jurídica pode praticar, a conduta é uma conduta humana, é um comportamento humano. Comportamento humano dirigido a uma finalidade específica. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que um comportamento humano involuntário não é considerado conduta. Como assim, professor? Quando que eu posso ter um comportamento involuntário? Veja, se eu tenho um espasmo aqui, se eu tenho um espasmo muscular, isso não é conduta. Não foi um comportamento voluntário. Se eu tenho um reflexo, se alguém vem me dá um susto e eu viro rápido, dou uma cotovelada, um reflexo, um movimento impulsivo, natural, involuntário, não controlei. Tomei um susto, virei e pum, dei uma cotovelada. Isso não é conduta. Conduta é um comportamento humano, a gente vai ver, voluntário, dirigido aí a uma finalidade. Da mesma forma, se alguém vem, pega a minha mão, coloca num gatilho de revólver e aperta meu dedo, teve conduta? Minha não. Teve conduta de quem apertou meu dedo. Por quê? Porque eu não tive um comportamento aí voluntário, dirigido a essa finalidade específica. Então, a conduta humana é um comportamento voluntário. Humano voluntário. Essa conduta humana pode ser uma ação ou uma omissão. Ah, professor,
Pode ser também uma omissão? Pode ser. Pode ser uma conduta comissiva, um fazer, mas pode ser também uma conduta omissiva, um não fazer. Pode ser um fazer ou um não fazer. A gente vai estudar isso daqui a pouco. E esse fazer, ele pode ser um fazer com dolo ou um fazer com culpa. Um fazer com dolo ou com culpa. Um fazer com dolo ou com culpa. Então, eu tenho que demonstrar aí, durante uma ação penal, que o sujeito agiu com dolo. A gente vai ver que o dolo é intenção. O dolo é intenção, é conhecimento mais vontade. Tem que conhecer e tem que ter a vontade. Eu conheço a situação e tenho a vontade de praticar. Ou, no mínimo, com culpa. A gente vai ver que culpa é violação de um dever de cuidado. Violação de dever de cuidado. Na modalidade negligência, imprudência ou imperícia. Vamos ver tudo isso a partir de agora. Então, depois eu faço esse apanhado geral. Então vamos direto para a conduta. O que é conduta, pessoal? A gente falou, é comportamento humano positivo ou negativo, consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade específica. Pode ser uma ação, chamados aí de crimes comissivos, você pratica algo, ou uma omissão. E aí são os crimes omissivos. O que é a omissão, pessoal? A ação é fácil, né? Ação é fácil. Ação é um fazer. Não tem segredo. Ação é um fazer. Não tem segredo. E a omissão? A omissão é o não fazer. Mas espera aí. A omissão a gente tem que ter muito mais cautela para analisar. Porque não é qualquer omissão que pode ser criminalizada. Então, existe a omissão própria e a omissão imprópria. Então, na omissão própria, o dever de agir, você deveria ter agido, isso é omissão. Está punindo a sua omissão, ou seja, está punindo a situação que você deveria ter agido e não agiu. O dever de agir, ele vai se originar da própria norma. Olha só, omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a uma criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo. Ou mesmo não pedir socorro nestes casos. Se você não consegue fazer, você tem que no mínimo pedir socorro. Então, você viu uma criança abandonada. Perdida, vagando sozinha. Você falou, deixa pra lá, tô com pressa, tô atrasado, quero fazer minhas coisas, quero chegar em casa, quero jantar. Então, deixa pra lá, o anjo da guarda cuida. Posso fazer isso? Não. Se eu, sem risco pessoal, pudesse aí prestar assistência, pelo menos, ou no mínimo pedir socorro da autoridade pública, eu deveria aí agir, para que isso não acontecesse. Prestar assistência. Então, na omissão própria, o dever de agir deriva da própria norma. Não existe um dever específico de agir. Qualquer um pode praticar esse crime. Se você é maior de 18 anos, está em perfeitas condições, está vendo a criança, ele tem que prestar assistência. Não tem jeito, qualquer um pode praticar esse crime. Na omissão imprópria, porém, contudo, todavia, não é da própria norma que se origina o dever de cuidado para todos indistintamente. Não. É o dever específico que determinados agentes têm em razão da lei ou em razão da sua conduta. Vamos ver como é que funciona isso? Então, no caso dos crimes por omissão impróprios, crimes omissivos impróprios, existe um dever de agir. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que cuida da relevância da omissão aí. A omissão é penalmente relevante quando?
O omitente devia e pode ir para evitar o resultado, o dever de agir incumbe a quem? Então, é um dever de agir que a lei joga aí para determinados agentes. Quem? Em primeiro lugar, aquele que por lei, tenha a obrigação de cuidar e proteção e vigilância. Então, você por lei tem essa obrigação. O que mais? Aquele que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O que mais? Aquele que criou o risco da ocorrência do resultado com seu comportamento anterior. Professor, me dá exemplo disso. Me dá exemplo, não estou entendendo. Policial militar. Bombeiro. Esses caras, eles têm o dever legal de agir. Eles têm o dever legal de agir diante do perigo. Quem mais? Os pais. Os pais têm o dever de educar os filhos, têm o dever de cuidar dos filhos, têm o dever de proteger os filhos. Esses caras, eles estão numa situação especial. Eles têm, por lei, a obrigação de cuidar. E esse negócio aí, de outra forma, assumiu a responsabilidade prioritária? Uma babá, por exemplo. Uma babá. A babá, ela não tem obrigação por lei, mas ela assumiu aí a responsabilidade, a obrigação de cuidar da criança enquanto os pais estão longe. A babá assumiu. Quem mais? O salva-vidas da piscina do clube. Salva-vidas da piscina do clube. Ele não tem obrigação legal, ninguém obriga o salva-vidas, não tem uma lei, não é igual o bombeiro que presta concurso público, vai lá ser uma autoridade pública, um agente público. Não, o bombeiro, o bombeiro é a autoridade pública, o salva-vidas da piscina, não da praia, mas da piscina, do clube, ele está ali, contratado ali, assumir essa responsabilidade. E o sujeito que criou o risco, sei lá, aí você pode pensar em diversas situações, o cara que fez uma brincadeira, escondeu o remédio que a pessoa tomava, o sujeito que levou um cara que não sabia nadar para pescar, e aí o barco começou aí a afundar, aí ele tem que agir. Tá? Então, eu levei meu amigo para pescar, eu sei que ele não sabe nadar, eu falo, não, vem comigo que eu garanto. Aí o barco começou a afundar, o que você tem que fazer? Aí você tem que garantir. Aí você fala, não, mas aí ele era muito pesado. Ah, meu amigo, mas aí você vai responder pelo crime. Tá certo? Beleza. Então, nesses casos, a lei fala aí que a omissão é penalmente relevante. Então, dever legal, já antecipei para vocês aí, aquele que tenha por lei a obrigação de cuidado e vigilância. Exemplo, os pais têm a obrigação de zelar pelos filhos. O dever do garantidor é aquele que assumiu a responsabilidade, salva-vidas, a babá, como eu falei, a enfermeira. A enfermeira não deu remédio para o paciente. Vai responder pelo crime. E aquele que, com o comportamento anterior, criou o risco, escondeu o remédio, levou o amigo a saber pescar para nadar, enfim. Então, percebam, nos crimes omissivos próprios, qualquer um vai cometer o crime. Qualquer um. É um crime que qualquer um pode cometer. Estava passando na rua. Eu e três amigos. O meu amigo que é bombeiro e dois amigos aí que são professor igual eu. Beleza. Vi uma criancinha lá, abandonada. O que nós fizemos? Nada. Deixa pra lá, vamos tomar uma cerveja, deixa pra lá. Cometemos crime. Quem? Nós quatro. Por quê? Porque não exige nenhuma qualificação especial aqui. Qualquer um pode praticar o crime. E os homicídios impróprios? Crime omissivo impróprio, pessoal, é qualquer crime do Código Penal praticado na modalidade omissiva por esses caras aqui. Como assim qualquer crime do Código Penal? Homicídio? Artigo 121. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Matar alguém é um crime comissivo, certo? Por ação. Exige que você tome uma atitude, que você haja, que você mate alguém, certo? Matar alguém. Homicídio culposo. Mesmo homicídio culposo, exige que você tenha um fazer.
Mas pode ter um homicídio por omissão? Pode ter por omissão imprópria. Imprópria. Quando? Quando nós quatro, aquele mesmo grupo de amigos, 3 Zé Mané, que nem eu, e um bombeiro, nós estamos passeando. Mesma história, nós estamos passeando. Aí a gente vê uma casa pegando fogo. E o sujeito gritando lá da janela, ô, me socorre, me ajuda. Preciso sair daqui. Eu tenho o dever legal de agir? Eu? Não tenho dever legal. Não tenho dever legal de enfrentar o perigo. Fala, é meio perigoso isso aí, deixa pra lá. Melhor não. Não tenho celular aqui, não tenho como ligar pra ninguém, então deixa pra lá. E o bombeiro? O bombeiro tem. Ele tem que enfrentar o perigo, ele tem que ir lá. Desde que, claro, não seja uma chama que com certeza ele vai morrer, aí não. Mas uma chama que ele está preparado, ele tem que ir. Salva-vidas da praia. Estamos lá, todo mundo olhando o cara se afogar. Alguém tem obrigação de entrar lá e salvar o cara? Só o salva-vidas. Desde que, obviamente, não esteja um mar impossível, não esteja uma chama impossível. Mas essas pessoas têm o dever legal. Eu tenho o dever de alimentar as pessoas na rua? Não tenho dever. Eu tenho aí a questão ética, moral, se está alguém passando fome, você vai lá e alimenta, mas você não tem o dever de sair dando comida para os outros. Mas o pai tem o dever de dar comida para o filho? Tem. Se o filho morre por desnutrição, quem que é responsável? É o pai. Por omissão, beleza? Nesses casos, então, a omissão vai ser penalmente relevante. Só nesses casos. Do contrário, omissão própria. Tem que ter um tipo penal específico que trate do crime omissivo. Resultado, pessoal. Então, falamos da conduta. Vamos falar do resultado. Devia ter colocado aqui, mas depois a gente fala da conduta dolosa e da culposa. Vamos falar do resultado primeiro, que é mais rápido, que é mais simples. Então, resultado. Resultado ele pode ser naturalístico ou ele pode ser normativo. Como assim, professor? O resultado naturalístico, simples, é uma mudança no mundo real. No mundo exterior. Modifica o mundo real, modifica o mundo exterior. Matou alguém, causou uma lesão corporal, estuprou alguém, roubou, crime contra o patrimônio. Tem uma mudança no mundo real. E o resultado normativo? É aquele que não gera uma mudança efetiva no mundo real. Não gera. Ele só gera um dano relevante ou uma lesão relevante no mundo jurídico. Por exemplo, o quê? Invasão de domicílio. Você entrou na casa de alguém e saiu. Você não levou nada. Você não modificou nada. Você entrou na casa e saiu. Não pode. Ato obsceno. Você praticou um ato obsceno. E aí, depois? E antes, depois? O mundo continua o mesmo. Não mudou nada. Só que isso gera um resultado jurídico só. E daí, dessa divisão entre resultado naturalístico e resultado normativo, provém uma classificação interessante de crime, que muitas vezes é cobrado nas provas de vocês. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. Qual a diferença? Crime material é aquele que exige o resultado naturalístico para a consumação. Eu só vou falar de homicídio consumado se eu tiver morte. Senão, no máximo, é homicídio tentado. Se eu vou falar de furto ou roubo, se eu tiver um patrimônio subtraído, uma mudança no patrimônio, na posse, pelo menos. Senão, não tem roubo. Senão, tem tentativa, no máximo. Só fala em crime consumado, quando há modificação no mundo real. Isso é crime material. E crime formal? Crime formal é aquele que, embora possa haver um resultado material, eu não preciso dele. Não preciso. O crime formal ele caracteriza mesmo sem a verificação do resultado naturalístico. Dá um exemplo, professor. Corrupção. Corrupção ativa.
prometer, oferecer, dar vantagem para o funcionário público em troca de algo. Tá? Isso é corrupção ativa. Pode ser que você efetivamente entregue a grana? Pode. Mas o crime consuma quando? Simplesmente quando você promete. Você prometeu a vantagem, já consumou o crime. O guarda te parou. Você fala, seu guarda, só tenho cartão aqui, não tenho dinheiro. Vamos fazer assim. Anota o número da sua conta aqui. Chegando em casa, chegando no primeiro banco que tiver, eu vou fazer uma transferência para o senhor. Pode ser? Já está consumado o crime. Você já prometeu a vantagem, já consumou o crime de corrupção. Ah, se ele falar, pode, está aqui o número da conta. Aí você vai lá e faz a transferência, é mero exaurimento. Vai influenciar aí no tanto de pena e tal, mas a consumação já ocorreu. O crime já está consumado no momento que você prometeu a vantagem. E os crimes de mera conduta? O crime de mera conduta é aquele que sequer admite o resultado naturalístico. Ele só tem esse resultado jurídico. O resultado naturalístico é impossível. No crime de corrupção, no crime formal, o resultado não precisa, o resultado é dispensável, caracteriza mesmo sem o resultado, mas ele pode ocorrer, pode ocorrer, corrupção, pode ocorrer, não precisa do resultado, mas pode ocorrer. No crime de mera conduta, nem sequer é possível o resultado naturalístico. Vide o artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou sob as dependências. Violação de domicílio. Pena baixinha, de 1 a 3 meses, mas é crime. Então, você entrou lá na piscina do vizinho. Mudou alguma coisa no mundo? Não. Você pode falar, até na piscina pode ter que até tenha mudado. Você tirou um pouquinho da água, você fez xixi na piscina. Não importa isso, não importa. Você simplesmente deu um rolê, você deu um passeio, você pulou o muro, ficou lá de boas e pulou o muro de volta. Mudou alguma coisa no mundo real? Não. Não mudou nada. Mas é crime. Crime sem resultado naturalístico. Pode acontecer? Pode. Crime de mera conduta. Beleza, tranquilo. Vamos voltar então para a gente encerrar a questão da conduta, que esse é um tema agora também muito interessante. Então, estamos falando de fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos falar então da conduta dolosa e culposa. A gente já viu que pode ser uma ação ou omissão, e essa ação pode ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Primeira coisa que vocês têm que saber, para ser possível a punição pelo crime culposo, tem que haver previsão expressa na lei. Artigo 18 do Código Penal. Salvos os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, via de regra, o fato só é punível a título de dolo. Via de regra, o fato só é punível a título de dolo. Via de regra, o fato só é punível a título de dolo. E para punir por culpa? Para punir por culpa, tem que ter previsão expressa na lei. Para punir por culpa, tem que ter previsão expressa na lei. Então, se não tiver previsão expressa na lei, o fato só pode ser punível a título de dolo. Isso é importante para a gente saber. Essa é a premissa para a gente partir, tá? Mas o que afinal é dolo e o que afinal é culpa, pessoal? Já viu o parágrafo único, tem que estar previsto. Já entendi, dolo, beleza, não falou nada, é só dolo. Se para punir por culpa tem que estar falando também. Mas quando que é dolo? O que é dolo? O que é culpa? Dolo é a intenção. Dolo é a intenção. Por isso o Código Penal diz o seguinte pra gente.
disse o crime doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzi-lo. A gente vai tratar que aqui ele está falando do dolo direto, quando ele quis, e aqui do dolo eventual, quando ele assumiu o risco de produzir. Mas é isso, é a intenção. Ele quis ou assumiu o risco de produzir. E culpa? Culpa ocorre quando a gente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Culpa quando a gente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Podemos dizer aqui que a culpa é a violação de um dever de cuidado, que pode ser essa modalidade de imprudência, imperícia ou negligência. E de novo aqui, para vocês, só para a gente gravar isso, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão pratica dolosamente. Então, para punir alguém por culpa, tem que estar previsto na lei. Homicídio tem homicídio culposo? Tem, está previsto lá no artigo 121, parágrafo do artigo 121. Está lá, está lá, está lá. Tá lá. Lesão corporal tem? Tá lá. Tá lá. Furto tem? Não. Não. Não, furto não. Furto não. Não existe furto culposo. Se eu peguei sem querer, não é furto. Então, como não tem previsão, eu só puno na modalidade dolosa. Certo? Muito bem. Mas vamos definir. A gente já viu a definição do Código Penal aqui. Então, dolo é quando a gente quis ou assumiu o risco. Vamos tentar conceituar isso melhor. O que é dolo, pessoal? Dolo, a doutrina costuma conceituar dolo como a vontade, dolo é vontade, livre e consciente, vontade livre e consciente, dirigida a realizar ou aceitar realizar uma conduta prevista no tipo penal incriminador. Ou seja, dolo é o resultado de dois elementos. Dolo é o resultado de consciência mais vontade. O dolo possui dois elementos, o elemento intelectivo, que é a consciência, e a vontade. Então, quando a gente fala em vontade livre e consciente, é isso, tem que ter consciência do que está acontecendo e tem que ter vontade, tendo que ter um querer. E esse querer, essa vontade, se bifurca em querer ou aceitar. Eu quis ou eu assumi o risco. Então, isso é dolo. Dolo é intenção. Dolo é querer ou assumir o risco. Dolo é vontade livre e consciente. Dolo não é um mero desejo. No dolo, a gente quer o resultado como consequência da própria conduta. Uma coisa é eu ter um desejo. Eu desejo muito que esse cara se ferre. Eu desejo muito que ele tenha uma lesão corporal aí. Mas eu fico torcendo aqui. Alguém tá jogando bola, tô torcendo muito pro cara dar um carrinho nele, aquelas bem violentas, eu não gosto dele. Fica aqui, isso é o desejo, né? Isso é o desejo. Não, o dolo é a intenção do resultado em função da prática da minha própria conduta. Então, eu quero e eu ajo, eu pratico uma conduta com essa finalidade. Isso é dolo. Um desejo é simples, eu queria muito. Eu queria muito que esse cara morresse. Eu não gosto desse cara. Eu não gosto do governador. Então eu quero muito que ele morra. Toda vez que ele vai pegar o avião, eu fico torcendo lá. Tomara que o avião caia. Isso é um mero desejo, né? Agora, você não gosta do cara, você vai colocar uma bomba no carro para explodir com ele dentro. Tá. Aí sim, aí eu dolo. Aí você está agindo, buscando o seu intento pela própria conduta. Isso é dolo. O direito penal não pune o simples desejo, pune a conduta. Conduta, nesse caso, dolosa. Então, como a gente viu, existe o dolo direto, que é o dolo propriamente dito. O agente prevê um resultado e pratica a conduta visando o realizado. Então, ele prevê um resultado
e pratica conduta visando realizá-lo. Exemplo aqui mais bobo, né? Um indivíduo previu que podia cometer um homicídio utilizando arma de fogo e efetuou o disparo contra a vítima com esse objetivo. Ou seja, você teve uma vontade livre e consciente. Você previu e agiu para tanto. Previu a situação e agiu para tanto. Isso é dolo direto. Você quis o resultado. Esse é o dolo na modalidade que o Código Penal chama de querer. Você quis o resultado. Você quis o resultado. Você quis o resultado. Mas não é só o dolo direto que o Código Penal prevê. O Código Penal prevê o dolo eventual. O Código Penal também prevê o dolo eventual. E o que é o dolo eventual? No dolo eventual, o agente prevê uma pluralidade de resultados. Ele prevê uma pluralidade de resultados. E ele vai e pratica sua conduta, visando realizar um deles. Ele quer um deles, mas ele assume o risco de realizar o outro ou os outros. Dá um exemplo, professor. O que é isso aqui, professor? A viatura. Tem um aqui, está com a sirene ligada. Isso aqui, professor, o que é? Bandidão, fugindo. Bandidão fugindo. Viatura está atrás. Viatura está atrás. E o bandido está fugindo. O bandido está fugindo. E o Cidade Alerta está transmitindo ao vivo. E o Marcelo Rezende está falando, põe na tela aí, põe na tela o vagabundo. E eles estão perseguindo o vagabundo. E aí? E aí eles entram numa ruazinha aí do bairro, que o limite é 50 por hora. E os malas aqui vão a quanto? Vão a 200 km por hora. 200 km por hora. Puxando aí no acelerador. 200 por hora. O que esses caras querem? Eles querem fugir da polícia. Qual que é o objetivo dele? Fugir da polícia. A vontade livre e consciente desses caras está dirigida a quê? Está dirigida a fugir da polícia. Esse é o objetivo. O objetivo é fugir da polícia. Tranquilo. Mas se você está dirigindo a 200 por hora, numa rua estreita do bairro, que a velocidade que o limite é 50, você está 4 vezes mais. Você sabe que você tem muito risco de atropelar alguém. É de noite ainda, você não está vendo ninguém, você tem um risco de atropelar alguém. Certo? Certo, né? Certo. Então, você não quer atropelar ninguém. Mas você está prevendo que você pode atropelar alguém e você não está se importando. Por que você não está se importando? Porque tem uma coisa que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Vai você fugir da polícia. Os caras estão na tua cola, você tem que fugir da polícia. Isso é mais importante. E se você atropelar alguém? Aí aconteceu, né? Mas não é o que eu quero. Não quero. Eu estou aceitando o risco de atropelar alguém porque eu estou querendo me livrar de uma coisa maior que essa. Então esse é o dolo eventual. O sujeito assume o risco. Prevê resultados que podem ocorrer e assume o risco. Vai em frente. Ele vai em frente. Tá certo? Beleza. Dolo direto e dolo eventual. Tranquilo, até aqui tranquilo. E a culpa, professor? Quando o crime é culposo, o Código Penal fala, o crime é culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. É isso que o Código Penal fala pra gente. Imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. Então, crime culposo é uma conduta voluntária
que o agente realiza aí um fato ilícito que ele não quis e nem aceitou, mas que ele foi previsto, a gente vai ver que essa é a culpa com consciente, ou que era no mínimo previsível e poderia ter sido evitado se o agente atuasse com o devido cuidado. Então, o que eu quero de vocês agora? Vocês saibam agora. Culpa é violação de um dever de cuidado. Isso é culpa, professor? Isso é culpa. Isso é culpa. Culpa é violar um dever de cuidado. Você não atendeu a um dever de cuidado. Você tinha um dever de cuidado, você não atendeu. Você faltou o devido cuidado. Pode ser uma dessas três modalidades que o Código Penal coloca para a gente. Imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência é um fazer. Imprudência é um fazer. É um fazer. É um agir. É um agir. É um fazer. A canetinha está meio descalibrada aqui, mas vamos embora. É um agir, é um mais. Aqui é um fazer, é um agir. É um agir. Você está fazendo algo. Está fazendo o quê? Algo perigoso. É uma conduta comissiva, uma ação perigosa. É uma ação perigosa. Isso é imprudência. É uma ação perigosa. E a negligência? Negligência é uma omissão. Enquanto a imprudência é uma ação, é um fazer, a negligência é uma omissão. É um não fazer. É um não fazer. É uma omissão do que deveria ter sido feito. É uma omissão descuidada. Ou seja, por um descuido, você foi negligente, você deixou de fazer algo que deveria ter feito. E a imperícia? A imperícia é uma inaptidão técnica para fazer algo, certo? Imprudência é um agir perigosamente, negligência é um deixar de fazer, uma omissão descuidada. E a imperícia é uma inaptidão técnica. Vamos ver isso? Vamos ver isso em imagens? Ó que imprudência, ó que imprudência. Estão em 5 numa moto, isso é imprudente, isso é imprudente. Isso é agir perigosamente. Falta de moderação, falta de precaução, violando as regras aí, se comportando perigosamente. É um agir perigosamente. Então você é imprudente quando você passa no farol vermelho no meio da Avenida Paulista, e aí bate, machuca alguém. Você foi imprudente, você foi imprudente, você foi imprudente, você foi imprudente. É um fazer destrambelhado aí, perigoso. E a negligência? A negligência é falta de cuidado, lembra? É uma omissão. Você não se atentou aí ao que você devia ter feito. Falta de cuidado, de aplicação de uma determinada tarefa, falta de atenção, não tomando as precauções, ausência de reflexão necessária, indolência, inércia, passividade. Ou seja, olha só, foi negligente, você esqueceu uma tesoura lá, você esqueceu de olhar e na hora de fechar. Não dá? Não dá. Imperícia. Imperícia é agir com inaptidão, uma falta de qualificação técnica ou teórica. Olha lá, isso é imperícia. Isso é imperícia, a bebezinha aí. Tá vendo? Você é inapto para isso. Você tem 5 anos de idade e você vai pegar um carro. É imperito. Claro, isso aqui não seria um crime, né? Porque é a menor de idade, mas é você agindo aí sem a capacidade necessária. Você violou um dever de cuidado, você não teve a perícia necessária. Você se propôs a fazer algo que você não sabia, que você não tinha conhecimento. Você agiu aí com imperícia, beleza? Essas são as 3 modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia. E os elementos da culpa que lato sensu aí ser essa violação de dever de cuidado, os elementos da culpa. Então, para ter um crime culposo, tem que ter primeiro uma conduta humana voluntária. Voluntária, professor? Não voluntária ao resultado. Não voluntária em relação no dolo você tem a vontade em relação ao resultado, você quis o resultado. Não, mas voluntária em relação à ação, em relação à conduta.
Você não quis o resultado, mas você quis praticar a conduta. Porque se você não tiver uma conduta voluntária, nem crime você tem, porque você não tem conduta. A conduta tem que ser voluntária. Como é mesmo, professor? Movimento reflexo, não tenho conduta, não tem voluntariedade. Ah, sonâmbulo. Sonâmbulo não tem voluntariedade na conduta. Então não pode falar que nem que ele pratica culposo, porque não tem voluntariedade. Então na culpa eu não tenho voluntariedade em relação ao resultado, mas eu tenho em relação à conduta. Ah, eu estou dirigindo acima da velocidade. Estou dirigindo aí a 100 por hora na marginal. Isso é culpa? Isso é culpa. Isso é culpa. Isso é culpa. Se eu matar alguém assim é culpa? É culpa. É culpa. Mas eu quero matar alguém, eu assumi o risco? Não. Mas eu quero dirigir a 100 por hora. Isso é voluntariedade. Voluntariedade em relação à conduta. Voluntariedade em relação à prática do ato. Professor, mas você disse aí que dirigir a 200 por hora na rua do bairro era dolo eventual. Dirigir a 100 por hora na marginal é culpa? Vocês vão ver daqui a pouco que é culpa. Por quê? Porque dirigir a 200 por hora na rua do bairro, de noite, é assumir o risco de matar alguém. Assumir o risco. Por quê? Porque você está fugindo da polícia, então você aceita qualquer coisa, você vai em frente, acontece, você vai em frente. E dirigir a 100 na marginal? Não. Dirigir a 100 na marginal, beleza, eu tô lá, eu acho que não vai acontecer nada, não estou assumindo risco nenhum, acho que eu posso evitar o risco. Essa é a grande diferença. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, no final do bloco. Conduta humana voluntária. O que mais? Violação de um dever de cuidado objetivo. Então, tem que estar violando um dever de cuidado. O agente tem que estar atuando em desacordo com o que é esperado pela lei e pela sociedade. Por isso que a gente diz, imprudência, negligência e perícia. Agora, você está andando a setentinha na marginal. Setentinha na marginal. Está lá, tranquilinho, tranquilinho. Vem um doido de capa preta, atravessa correndo a marginal, debaixo da ponte, atravessa correndo a marginal, de noite, atravessa correndo a marginal, e você atropela o sujeito. Era previsível que um sujeito com a capa do Zorro ia passar embaixo da ponte, de noite, no escuro, no meio da marginal? Não. Não. Você violou um dever de cuidado? Não. Você estava ali dirigindo a setentinha, bonitinho, tranquilão. Aconteceu uma morte? Aconteceu. Mas aconteceu um crime? Não. Não foi nenhum homicídio culposo. Por quê? Porque você não violou o dever de cuidado. Você estava dirigindo lá, tranquilão. Estava cumprindo as normas. Culpa pressupõe violação de dever de cuidado. O que mais? Resultado naturalístico. Não haverá crime culposo, se não ocorrer um resultado material, um resultado naturalístico. Todo crime culposo é crime material. Precisa dessa modificação no mundo real. Precisa desse acontecimento. O que mais? Nexo causal. Tem que acontecer aí, obviamente, uma vinculação direta entre a conduta e o resultado. Tranquilo. A gente vai falar mais disso quando a gente fala de nexo causal. Aqui é o ponto-chave, que é super importante. Previsibilidade. Previsibilidade, que é a possibilidade de conhecer o perigo. Não necessariamente uma previsão concreta, a gente vai ver isso. Mas você tem que ter no mínimo, a possibilidade de conhecer o perigo. Ainda que você não tenha previsão concreta, que você não tenha previsto, você tem que ter tido essa possibilidade de prever. Isso tem que ter sido previsível. Por isso que eu digo, o cara capa do Zorro atravessando a marginal é previsível? Não, ninguém está esperando isso. E tipicidade, a gente já falou, tem que estar previsto expressamente na lei a possibilidade de punir pelo crime culposo. Vamos em frente. Vendo as modalidades de culpa. Assim como a gente vê as modalidades do dolo, é importante a gente ver as modalidades de culpa. A culpa pode ser a culpa inconsciente. O que é culpa inconsciente? É quando o resultado era previsível. Aqui, a doutrina em geral costuma falar no homem médio. Quem que é o homem médio? Sei lá quem que é o homem médio, mas é uma média aí, é uma média do que se espera da sociedade. Então é isso que fala como homem médio. Então, como homem médio, o resultado deveria ser previsível. Alguém com mínimo aí de bom senso, alguém que compartilha do senso comum teria previsto. Então, o resultado é previsível, embora a gente não tenha previsto efetivamente no caso concreto.
Isso é culpa inconsciente, isso é culpa sem previsão. Mas sempre, lembrando, sempre tem que haver previsibilidade, ou seja, a possibilidade de prever que o resultado poderia acontecer. Certo? Certo? Sempre tem que ser previsível, mas nesse caso pode ser sem previsão concreta. No caso concreto, a gente não tinha previsto. E a culpa consciente? Culpa consciente é aquela em que o sujeito prevê de fato o resultado. O sujeito prevê de fato o resultado. Ele prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer, porque ele pode evitar. É a chamada culpa com previsão. Culpa com previsão. O sujeito previu, mas ele achou que podia evitar o resultado. Se você estiver prestando atenção, você vai ver que existe uma grande proximidade entre o chamado dolo eventual e a culpa consciente. Dolo direto é muito fácil. Por que muito fácil, professor? Porque o sujeito previu o resultado. E quis o resultado. Tô vendo o meu desafeto atravessar a rua. Tô de carro. Vou atropelá-lo. Quero matá-lo. Vou em frente. Prevejo que se eu acertar o carro nele, no meio dele, ele vai pelo menos se machucar bastante. Quero que ele se machuque bastante. Vou em frente. Então eu quero o resultado. Estou com uma arma de fogo. Comprei uma arma de fogo. Para matar o meu desafeto. Miro e atiro. Prevejo o resultado e desejo o resultado. Muito fácil. A culpa inconsciente, também chamada de culpa sem previsão, também é fácil. Por que é fácil? Porque eu sequer previ o resultado. O resultado não foi previsto. Ele tem que ser previsível. Ou seja, o senso comum aí tem que ser previsto. Mas eu sequer previ o resultado. Então eu nem vou falar em vontade, né? Nem falo em vontade. Porque sequer tem previsão. É o caso do quê, professor? Eu não manjo muito de flor, tá? Não conheço nada. Não manjo muito. Aí eu coloco um vasinho de flor, apoio ele na sacada, assim, na varanda. Mas aí, essa flor, ela tem por característica aí, ir crescendo para um lado ali, e como ela cresce para o lado, com o peso dela, ela tomba o vaso lá para baixo. E aí o que aconteceu? Coloco o vasinho ali, moro no 10º andar, coloco o vasinho ali. Beleza, falei, aqui tá tranquilo, beleza. Aqui acho que é um bolo, vai ficar bonito. A flor cresce um pouquinho, dá uma semana, bum, ela cai lá embaixo. Cai na cabeça do sujeito, o sujeito se machuca. Lesão corporal, culposa. Eu previ o resultado? Não, porque eu sou meio tapado, porque deixou um vasinho ali, poxa, é natural que o vasinho pode cair, ele bater um vento, sei lá, então devia ter previsto. Se você devia ter previsto, é culpa. Mas é culpa sem previsão, tranquilo. Você não previu o resultado, é culpa leve. A grande questão, e que às vezes é cobrado da gente no concurso, às vezes não, muitas vezes é cobrado da gente, é fazer essa distinção aqui, ó. Fazer essa distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Qual que é a dificuldade? Nos dois casos, o resultado foi previsto. Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o sujeito previu o resultado. Acontece que, no dolo eventual, ele assume o risco, ele fala, eu vou em frente, prevejo o resultado e vou em frente. E na culpa consciente? Na culpa consciente, não. Ele não assume o risco, ele acredita que ele pode evitar. Estão vendo a diferença?
Mais ou menos, professor, aí não está muito claro. Então, no dolo direto, ele quer o resultado. Pum, pronto, simples assim. No dolo eventual, ele não quer. Na culpa consciente, ele não quer. Não quer. Em ambos os casos aqui, ele previu. Mas em ambos os casos também, ele não quer o resultado. Não quer. E o que ele faz? No caso do dolo eventual, ele não quer, mas ele assume o risco. E no caso da culpa consciente, ele não quer, nem assume o risco, achando que ele pode evitar o resultado. No caso concreto é difícil distinguir isso, professor? No caso concreto é muito difícil. No caso concreto é muito difícil, muito difícil. Tanto que tem um pau na doutrina, a gente vai ver aqui, ó, a doutrina diverge. Mas na jurisprudência já está meio pacificado. Morte mais embriaguez ao volante é culpa consciente, embora tenha uma tendência de mudar isso, mas o entendimento ainda é esse. Já morte mais racha é homicídio com dolo eventual. No caso concreto é difícil, mas na hora da prova é fácil, pessoal. Porque se o seu examinador falar, assumiu o risco é dolo eventual. Não assumiu o risco, previu o resultado, mas não assumiu o risco. Achou que podia evitar. Culpa consciente. Tem aquela velha história, né? Como para você resolver isso? O dolo eventual, o sujeito fala o quê? Dane-se. Dane-se. Por que dane-se? Porque ele está assumindo o risco. Está assumindo o risco. Está assumindo o risco. E na culpa consciente ele fala, putz, danou-se, danou-se, ferrou, 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 ferrou. Na culpa consciente ele está falando isso, ferrou, ferrou. Eu não queria, eu achei que eu podia evitar. Essa é a grande diferença. Dolo eventual, dane-se, não me importa, não me importa. Aconteça o que acontecer, eu vou seguir no meu intento. Por isso que a gente fala, o cara está fugindo da polícia a 200 por hora, ele não vai parar. Ele fala, tomara que o pedestre desvie, tomara que aconteça uma coisa, estou vendo o risco, mas dane-se, vou fugir da polícia. E você que está dirigindo ali a 100 por hora na marginal? É um pouco acima da velocidade? Então você está sendo imprudente? Tô. Mas, poxa, jamais estou querendo falar dane-se. Não, eu acho que eu vou poder evitar. Se aparecer alguém 100 por hora aqui, eu sou piloto, consigo desviar. Daí se acontecer alguma coisa, você fala, puta, aí sim, aí ferrou tudo. Não esperava que isso fosse acontecer. Essa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E por que morte mais embriaguez volante de culpa consciente? Porque o motorista que está embriagado, na maioria das vezes, salvo aqueles casos que o cara está transtornado e louco, o cara está embriagado, se ele está nas faculdades normais ali, não está completamente alterado, ele acredita que ele pode evitar o resultado. Estou meio alterado, mas se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Então, culpa consciente. E no racha? No racha já prevalece o entendimento aí que o cara está pouco se importando. Ele está numa disputa de uma corrida aí e ele vai em frente. Aconteça o que acontecer. Beleza, pessoal? Fechamos aí o nosso segundo bloco. Voltamos na sequência no nosso terceiro para fechar essa matéria de hoje, que é a introdução ao fato típico. Beleza? Até já!